Oi, tudo bom? Desculpa, me pegaram tomando café. Bem, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece. Eu sou a Natália Belan, e eu vou falar um pouquinho de mim, até para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, porque eu já levei bronca do pessoal da escola que eu precisava gravar esse vídeo ainda hoje. Bem, a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo de uma maneira descontraída. Eu sou técnica em engenharia civil, farmacêutica bioquímica e desenvolvi meu mestrado e doutorado em assuntos regulatórios de medicamentos e medical devices pela Universidade de São Paulo. Além de ter desenvolvido diferentes projetos educacionais desde 2006, eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica, e então sempre pondo a mão na massa, colocando a experiência acadêmica na prática. E tive a oportunidade de trabalhar em diferentes países, como o Brasil, a Espanha, a Itália, Malta, Inglaterra. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar realmente a área regulatória internacional, não somente dentro de um escritório, mas conhecendo diferentes fábricas, projetos, entendendo a cultura de cada país e a legislação local. E aí, esses dias, um aluno me disse: professora, por que você não conta para a gente, né, essas principais dúvidas que você tinha na época, quando você fazia seu mestrado e doutorado? E aí a escola me propôs um projeto, e que eu vou estar falando um pouquinho para vocês. Compartilhando aqui a tela com vocês. E o nome desse projeto foi intitulado como Construindo Ciências Regulatórias. Qual o propósito? É de cada vez mais compartilhar informações e incentivar outros acadêmicos, outros profissionais a conhecerem mais a área regulatória. E aí eu separei no dia de hoje para a gente comentar sobre os medical devices. Qual seria a nomenclatura correta a ser utilizada? Isso foi um tema do meu doutorado e é uma área básica sobre nomenclatura, que normalmente as pessoas não falam, não comentam, mas quando a gente precisa desenvolver e trabalhar no âmbito acadêmico, e no caso eu tive que defender uma tese no âmbito de doutorado, eu precisava me atentar às nomenclaturas, né? E aí eu me deparei com algumas dúvidas. E é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Bem, na época, e aí eu estou literalmente compartilhando as informações, né, que eu me baseei. Eu me questionava, falei, bom, eu tenho que escrever esse projeto, tenho que escrever a metodologia, né, que eu vou aplicar, aí depois eu tenho que escrever uma tese, tudo bem, e eu quero abordar medical devices, mas as legislações, cada legislação que eu pego tem uma terminologia diferente. E aí, o que eu faço, né? Bom, qual foi minha linha de raciocínio? E aí eu destaco uma questão. Pode ser que muitas coisas que eu vou compartilhar com vocês nesse nosso programa, eu esteja né? Eu posso estar equivocada. Entretanto, eu vou estar compartilhando a minha experiência, a minha linha de raciocínio daquela época, porque hoje a gente tem internet, a gente tem Google, tem um monte de aplicativo, e até é mais fácil de encontrar informações sobre a área regulatória, né? Sobre assuntos regulatórios no âmbito geral. Mas há 10, 15 anos atrás, não era tão fácil. Eu te garanto que eu pesquisei muito e tive muita dificuldade. Então,
Especificamente nessa questão dos medical devices no âmbito do doutorado, eu considerei o IMDRF, que para quem não conhece, né, é um organismo internacional que reúne, hoje, atualmente, desde 2011, reúne as principais agências reguladoras na área com foco na discussão de medical devices. Então, a gente pode destacar, por exemplo, a Austrália, o próprio Brasil, Canadá, China, Europa, Japão, Rússia, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos. E, neste caso, eles têm diferentes guias técnicos. Esse guia técnico da coluna da direita que eu estou citando como referência, para vocês até pesquisarem, né, e se tiverem curiosidade de ler, é um guia técnico na época que era ainda o GHTF, que é o antigo nome do MDRF. Este guia técnico, vocês vão verificar que tem diferentes definições na área de medical device, pode ser bem legal para quem está começando a estudar. E, neste caso, eles separam a nomenclatura de medical devices e diagnóstico in vitro. Aí eu falei, tudo bem. E agora? Então, deixa eu ver o que está falando lá na Organização Mundial da Saúde. Aí a Organização Mundial de Saúde fala, olha, eu vou adotar o que a GHTF está falando, que atualmente é o MDRF. Por isso que eu tenho que seguir o mesmo guia técnico e vocês estão encontrando os mesmos números aí, a mesma referência. Tudo bem, ainda não ajudou. Aí, verifiquei na Europa, aqui já estou considerando a nova regulação, que inclusive passou a ser vigente em maio deste ano, 2021. Então, a regulação europeia 745 fala especificamente sobre medical devices e a 746 de diagnóstico in vitro. Então, eles também dão a definição separado. Aí, os Estados Unidos, né, a agência reguladora americana, a FDA, no CFR 21, tanto o medical device e diagnóstico in vitro estaria sendo apresentado de uma maneira em conjunto, dando o conceito. E para algumas pessoas fica difícil entender qual a diferença de medical device e diagnóstico in vitro. Para quem já é da área, está acostumado, mas quem está começando a estudar, muitas vezes se perde. Falei, bom, vamos ver no Brasil. Bom, no Brasil, para quem está acostumado a trabalhar, vocês vão encontrar terminologias como produto para saúde ou correlato. O termo correlato, por exemplo, ele está, inclusive, na farmacopeia brasileira. Então, normalmente ninguém lê os capítulos gerais, as definições, né, das farmacopeias, mas elas, em geral, a farmacopeia ajuda bastante. E aí vocês vão encontrar o termo também já correlato com a definição, não só na RDC 185. E também, no caso do Brasil, para produto diagnóstico in vitro, tem também a legislação RDC 36 de 2015. Aí, se nós formos trabalhar, por exemplo, que aqui não está relacionado nessas tabelas, com países da América Latina ou a própria Espanha, ou seja, países de língua espanhola, vocês podem encontrar também a terminologia produtos sanitários ou de dispositivos médicos. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou usar, né? Bom, então eu vou compartilhar com vocês a minha linha de raciocínio. Na ocasião, eu estava dentro de um contexto, desenvolvendo uma pesquisa e defendendo uma tese numa universidade brasileira, que eu estava passando por uma banca examinadora que a maioria tinha conhecimento na legislação brasileira. Pensando nisso, por uma estratégia acadêmica, quem tiver curiosidade de querer ler minha tese, vocês vão verificar que eu utilizei a terminologia produto para saúde. E explico, inclusive, na própria tese, o porquê. Entretanto, quando nós estamos no âmbito de discussão de indústria farmacêutica, até de agências reguladoras, até alguns programas e softwares, por exemplo, de tecnovigilância, já padronizaram algumas nomenclaturas. E nós vamos encontrar com mais frequência medical device. É por isso que na nossa escola, os cursos da nossa escola e muitos dos meus artigos e livros na área de medical devices,
eu utilizo a terminologia medical device. Mas isso não quer dizer que é a verdade absoluta. É apenas uma linha de raciocínio para a gente ter a base e conseguir criar um caminho, né, de estudo. Pois nós não temos tantas referências bibliográficas sobre isso. Quando eu falo referências bibliográficas, literatura robusta, é do âmbito de pesquisa dentro de universidades, pesquisas acadêmicas, ok? Bem, e aí, esse tema, a gente fez uma provocação para os nossos alunos e compartilhamos aí com algumas pessoas. Qual que seria a terminologia correta, a nomenclatura correta? Só que neste caso, vocês vão verificar que a alternativa é, ou seja, todas as nomenclaturas acima, vai sempre depender do produto e do país que você está trabalhando. E aí a dica que eu deixo para quem já está mais habituado no âmbito profissional, indústria, cria curiosidade, não aceite o que está no POP, né, ou que está, às vezes, num relatório técnico, mas cria a curiosidade de conhecer a legislação local. E porque muitas vezes, se a gente não utilizar a terminologia, a nomenclatura que a legislação local utiliza, pode ser que aquele técnico não entenda o que nós estamos passando naquele documento, né? Escrevendo, principalmente quando a gente está escrevendo exigências, relatórios técnicos, ou relatórios de usabilidade, relatórios de gerenciamento de risco. Então, é importante a gente ter essa definição e montar a nossa estratégia. Não existe receita de bolo. O que existe é que, com o passar dos anos, vamos criando conhecimento e junto com a experiência, vai nos dando mais sabedoria para nós criarmos as melhores estratégias regulatórias. E isso é a construção das ciências regulatórias ou da própria inteligência regulatória. Então, espero que esse breve bate-papo sirva para você refletir um pouquinho e despertar o interesse de estudar profundamente ciências regulatórias. E se vocês tiverem curiosidade de nos conhecer, para quem ainda não conhece a nossa escola já tem 10 anos, entre no site da nossa escola, veja os cursos que nós já temos agora cursos 100% online, siga-nos no LinkedIn, no nosso canal do YouTube, que sempre vocês vão estar recebendo novidades, tendências, artigos técnicos que a gente publica com frequência, livros, nós temos alguns webinars gratuitos, enfim. E caso alguém tenha interesse de conversar diretamente comigo, atualmente eu sou a diretora acadêmica da escola, fiquem à vontade, mande um e-mail, a gente pode marcar uma videoconferência, um bate-papo, tá bem? Bom, deixo vocês pensando um pouquinho sobre as nomenclaturas de medical device. Um grande beijo e até mais. Tchau!